exploração, notadamente o fósforo, né? Mas não tirar DBO, você tirar nitrogênio e fósforo da água, tá? Então, concordo plenamente, doutor Cristiano, bem colocado. Ô, Francisco, por gentileza, eu fiquei meio intrigado aqui como representante do setor industrial. Você disse que teve lançamentos e nessa época, deixa para lançar nessa época, eu queria que vocês ficasse melhor isso, sabe? Fiquei um pouco assim preocupado, porque a indústria agora é regime contínuo, né? Não estou aqui dizendo que lançam uma época ou outra, é contínuo o lançamento. Você podia, por gentileza, esclarecer para não ficar essa dúvida no ar? Por gentileza, Francisco. Jorge, sem querer fazer nominações, né? Pela própria imprensa, a gente tem recebido informações por depoimentos do próprio Fernando, o gordo da Rua do Porto, do barco da Rua do Porto. Ele fez gravações e ele mesmo, o próprio gordo, disse que ao subir o rio Piracicaba, constatou lançamento. Não nominou esses lançamentos, mas constatou lançamentos. Eu participo da CTMH desde 1992 e no verão esses lançamentos sempre ocorrem e estão planejados até internamente. Se isso é ilegal, se isso... Não vamos nem discutir, porque nós já sabemos qual a resposta. Mas o verão sempre foi aproveitado para lançamentos. E o próprio gordo, se você pegar, posso mandar para você depoimentos dele, ele menciona pontos do rio, não menciona nome de empresas ou de usuários, mas ele menciona os lançamentos que ocorreram. E esses lançamentos não ocorreram fora do verão, porque existe uma prática, infelizmente, uma prática irregular de fazer lançamentos no verão, aproveitando a maior vazão de águas. Então, o que eu me referi a isso, não estou acusando usuário X, Y ou Z, mas eu prefiro pensar no outro ponto, que é como sensibilizar as pessoas que não existe mais sazonalidade. Primavera, verão, outono e inverno. O que nós temos agora são os eventos climáticos extremos e mesmo as pessoas que operam de forma irregular ou de forma oportunista vão ter que resolver os seus planos. Não estou nominando nem acusando ninguém, mas estou fazendo constatações. E posso repassar para você o próprio link das reportagens do Gordo, e ele que faz todas essas afirmações. Ok? Não sei se consegui responder. Não, sim, veja bem, não é para mim que tem que passar, tem que ser para o Ministério Público, para a CETES. É ilegal. Se é ilegal, nós tem que ficar jogando... Nessa hora, qual o risco que corre? Além de não resolver o problema, ainda fica maculando a imagem de todo o setor. Então, eu sugiro, Francisco, com toda humildade, tá, que seja denunciado a quem de direito, se é a CETES, se é o Ministério Público, porque não podemos, sabe? De repente fica uma pecha sobre todo um segmento, sei lá quem que são que estão fazendo isso. Te garanto que as indústrias que eu conheço não têm essa prática, tá? Porque é ilegal, né? É ilegal. Obrigado, gente. Sim, só dizendo que o próprio Gordo acionou a CETESB, tá? E ele repassou para a CETESB todas as suas gravações. Então, eu diria assim, estou relatando fatos que já estão ocorrendo e estou elogiando pessoas envolvidas como o Fernando, o Gordo, por ele ter assumido e ter repassado para as autoridades o que ele constatou. Perfeito, Francisco. Obrigado por esse Da nossa parte como consórcio, vamos falar com a Andréa Borges, que é a nossa coordenadora de educação ambiental e gerente técnico, para que a gente reforce e enfatize nos nossos programas, os nossos projetos de sensibilização sobre essas questões. Porque está havendo as pessoas estão ignorando que os eventos climáticos extremos acabaram com a sazonalidade. Não existe mais sazonalidade. Francisco, perfeito. Dois vértices, né? Sensibilização, educação ambiental, sei lá como se quiser, a conscientização, e também a legislação. Então, agora, nesses dois vértices. Mas, veja bem, é muito bom cuidado para não jogar todo ficar no ar. É ruim, Francisco. Você me perdoa, eu me senti incomodado com a sua fala. Não para a sua denúncia, ótimo, que o Gordo leve adiante isso. Parabéns para ele. Mas para cuidado com a coisa que eu colocado, Francisco, porque o setor industrial, de maneira geral, não merece essa pecha, pode ter certeza. Não, e em nenhum momento foi usado a palavra setor industrial. Não, mas são lançamentos, ficam no ar, quem que lança? Então, usuários têm
o próprio setor rural e agrícola, que é intenso aqui na BCJ, tem influências, ele se trata de cargas difusas, né? E em nenhum momento está se fazendo nenhuma queixa, nenhuma denúncia, e não sou eu que estou fazendo. Eu vou repassar para você depois o material do Gordo para que você tenha. Ele assumiu isso, divulgou isso e publicou isso. Eu estou falando do outro lado, concordando 100% com você, para que a gente tenha aqui, de uma maneira técnica, de uma maneira jurídica, realmente ir a fundo para saber o que está acontecendo, para proceder todas as denúncias necessárias para que não ocorra nenhuma injustiça, quer seja ela com o setor agrícola, o setor industrial ou com o setor de saneamento. Nenhum dos setores deve ser penalizados. O que nós precisamos... Muito grato mesmo. Desculpe pela veemência, mas você me conhece, sabe que isso aqui faz parte do nosso diálogo. Muito obrigado mesmo. Perfeito, e nós estamos, como sempre, vamos dizer assim, esse nosso trabalho, nós somos a primeira entidade, inclusive, nós que conseguimos que todos entrassem na CTMH, que a CTMH até 91 só recebia chapa branca, governo do Estado, e nós justamente propiciamos que a indústria e que os outros setores adentrassem na CTMH, justamente para que esse diálogo ocorresse da maneira como está ocorrendo agora, Jorge. Perfeito, Chicão, bem lembrado. Obrigado aí, Chicão, obrigado, Jorge, pelas contribuições. Ainda temos aí o Michele e o Rodrigo para falar. Só lembrando, o Degresse colocou aqui no chat que infelizmente ele está com problema no microfone, mas que ele não tem mais informações mais detalhadas sobre o ocorrido, então ele não teria nenhuma nova contribuição a fazer. E o Rafael também, muito bem lembrado, colocou aqui no chat, da gente já está encaminhando para o nosso grupo do Plano de Ação do Piracicaba essa demanda de revisão dos valores de alerta. Doutora Alexandra, obrigado. A gente já vai encaminhar, então, para o nosso grupo, para a gente já estar discutindo esse assunto e revendo esses valores, então, para que ações sejam tomadas antes de chegar a níveis críticos, então. Michele, por gentileza. O microfone estava desligado, desculpa. Bom dia a todos. Só queria complementar o que já foi dito, principalmente pela doutora Alexandra e pelo Chicão. O Chicão falou que ele é hidrossauro. Então eu vou falar antes da existência do sistema Cantador. Eu era funcionário da Comasp, e uma das atribuições que a gente tinha era fazer sulfatação da Billings e da Guarapiranga. Para vocês terem uma ideia, há quanto tempo eu estou nisso. E a coisa continua, são 55 anos. E todo ano é a mesma coisa, é a mesma conversa. Eu não sei, eu acho que está na hora de alguém tomar a frente nisso e sei lá, fazer um programa preventivo, porque não é possível todo ano a mesma coisa. Resumidamente é isso, todo ano acontece a mesma coisa e ninguém, todo mundo vou fazer, vai não sei quem, e fulano e beltrano, não sei mais para quem apelar. Mas está na hora da gente resolver isso aí, fazer um programa preventivo. A gente tem condição disso. Pô, eu lembro na época que a gente fazia só sulfatação. Afloravam algas na Billings, na Guarapiranga, ficava tudo verde. A gente saía de barco, né, jogando sulfato a dar com pau. E seja o que Deus quiser. Hoje não dá mais para fazer só isso. Tá ok, Michele? Na verdade era isso. Eu só queria, eu acho que o que a doutora Alexandra colocou é perfeito e o que o Chicão colocou também, okay. Além do que todos colocaram. Mas está na hora de alguém fazer um programa preventivo. Só deixar claro que esse evento de mortandade de peixes aí no Piracicaba não acontecia já há alguns anos já. Pois é, mas uma hora acontece. Não, sim.
Mas então a gente tem que, como já foi dito aqui, a gente vai se debruçar sobre esse assunto para ver as ações que vão ser necessárias aí. Obrigado. Na sequência, o Rodrigo, por favor. Ô Luiz, se possível, numa próxima reunião no grupo de qualidade, trazer que tipo de alga que foi identificado, ou quais algas, quais grupos foram identificados, né? Para a gente saber exatamente o que foi, porque às vezes é um grupo que tem grande quantidade, mas não é potencialmente tóxico, enfim, saber exatamente qual foi esse grupo, né? E pensar talvez essa cultura de macrófitas contribuísse para a redução de nutrientes e aí, consequentemente, controlar o número de algas, né? A macrófita compete com a alga no consumo de nutrientes. Talvez seja uma coisa para o grupo pensar em como manejar adequadamente, né? Macrófitas ela exerce uma competição significativa, então é uma possibilidade aí de se considerar como manejar adequadamente, porque talvez esse problema tivesse sido amenizado ou reduzido. Enfim, uma consideração, tá certo? Tá ok, Rodrigo, agradecemos. A gente vai, nós vamos conversar com o pessoal do GT Qualidade aí, vamos passar as informações pertinentes aí para eles, para ver se eles têm mais informações, o que eles têm, para que eles possam compartilhar conosco, e assim que for compartilhado a gente vai estar passando para vocês. Doutora Alexandra solicitou a palavra, pois não, doutora Alexandra? Peço só desculpa, vou tentar ser bem breve. Só em relação a esse ponto colocado pelo Rodrigo, dizendo que de tudo que nós apuramos até agora, ao contrário, a macrófita ela não sobrevive, né? Ela vai ser mais um elemento de degradação, e isso o Plínio pode até colocar e registrar já de antemão. Nós já temos uma recomendação anteriormente expedida, e dizer que nós somos totalmente contrários ao vertimento de macrófita no Rio Piracicaba. Um ambiente estressado, como nós já temos, hidricamente estressado, com problemas de vazão, com problemas de qualidade. Nós fizemos um levantamento das variações de vazão, das variações de qualidade, dos reiterados desenquadramentos. Então, o posicionamento do Ministério Público é contrário justamente à continuidade desse vertimento de forma definitiva. O experimento do ano passado já criou uma mobilização enorme aqui em Piracicaba. Nós temos diversos outros usos, além da navegação, o turismo. Houve justamente a determinação de interrupção, porque pelo ambiente lêntico, isso pode ser verificado pela Câmara Técnica, essas macrófitas acabam realmente parando, e isso pode ser objeto de novas florações. Inclusive existe uma delas que chama braquiária, que é exótica e que tem uma série de problemas. Então, nós estamos, na verdade, também dando continuidade nesse assunto. Imaginávamos que experimental seria um experimento, não reiteradamente acontecendo, e à medida que a própria comitê também vem sendo comunicado desses vertimentos, a minha sugestão, Felipe, é que, respeitar toda, obviamente, a autonomia de vocês, que vocês também, em algum momento, se pronunciem, analisem novamente, porque, na verdade, vocês são comunicados e cientificados desses interesses. Então, acho que acaba sendo um espaço também para dialogar, tá? Mas eu gostaria só de registrar o posicionamento do Ministério Público nesse sentido. Tá ok, doutora, obrigado. Eu vou compartilhar, então, com a coordenação aqui da CTMH, para que a gente analise essa questão, e eu acho que, realmente, vamos precisar fazer uma conversa aí com o pessoal da CPFL e da CETESB também, sobre esse assunto. Obrigado, doutora. Não temos mais nenhum inscrito aqui. Isso aí vamos continuar aqui tem só no chat aqui, eu gostaria de passar, a Mara Reis, lá da Sanibab, colocou aqui que, infelizmente, essa prática tem ocorrido ainda, a questão dos descartes, né, irregulares, e esta semana mesmo precisamos informar a CETESB com registros fotográficos. É uma coisa que tem acontecido. Então, vamos lá, dando sequência aqui, então, vamos lá para a bacia, então, do Atibaia. Lá no Rio Cachoeira Montante, 3,50 metros por segundo.
captação de Piracaia, estávamos sem informação de vazão, porque esse posto foi desativado por causa do remanso. Aí Piracaia Centro, 2,95, aí terminando o último posto nosso no Rio Cachoeira. Depois para Atibainha Montante, 2,31. Atibainha, após lá a barragem, em Mascate, 5,63 metros cúbicos por segundo. Depois Atibaia, já com a afluência do Cachoeira, 12,63. Atibaia, bairro da Ponte, 14,52. Atibaia, captação Valinhos, 16,41. Atibaia, lá em Desembargador Furtado, 17,19. Lá em Anhumas, Foz, 2,35. Acima de Paulínia, 19,61. E a gente finaliza aí o Atibaia com o último posto acima de Paulínia. Depois a gente tem lá no Quilombo, lá em Sumaré, 1,75 metros cúbicos por segundo. E aí passando depois lá pro reservatório lá no Rio Jundiaí em Campo Limpo, 0,82 metros cúbicos por segundo. Em Taísi, 5,97. Temos lá no Piraí, captação da Salto, 0,86. Continuando no Jundiaí, Salto, 5,57. E aí a gente finaliza aqui o Jundiaí, indo lá pro Capivari, Reforma Agrária, 1,30. Capivari Mirim, 0,68. E lá em Montemor, 6,40. Eu não sei se o Sinésio está aí. Sinésio, você gostaria de falar? O Luiz também levantou a mão. Por favor, fiquem à vontade. Felipe, bom dia. Pode falar, Luiz. Luiz Artime, Sanasa Campinas. Felipe, bom dia a todos. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Por favor. Felipe, a gente gostaria de registrar que a captação da Sanasa, que é responsável pelo abastecimento de 95% da cidade de Campinas, está sofrendo paralisações constantes em função da poluição do Ribeirão Pinheiros, tá? Para a gente fazer uma pequena comparação, no ano de 2023, nós tivemos 20 paradas da captação. E agora, só na primeira quinzena do mês de janeiro, nós já tivemos 4 paradas, tá? Isso porque janeiro é o mês de chuva, onde nós temos mais vazão no Rio Atibaia, né? Quando os poluentes eles se diluem mais, tá? Então, todo esse problema aí, a gente percebe que é em função da poluição do Ribeirão Pinheiros, tá? E esse problema ele vem se agravando cada vez mais, principalmente no último ano para cá, tá? Essas paradas elas têm que se aumentando cada vez mais. Nós fizemos aí uma incursão, tá? Nesse Ribeirão Pinheiros, saindo aqui da Foz, indo até próximo do centro da cidade de Campinas, e a gente observou muitos pontos de lançamento de esgoto in natura, esgoto sem tratamento, no Ribeirão Pinheiros, tá? Um dos pontos, inclusive, é uma tubulação de 400 milímetros sendo lançado direto. E assim, deixar registrado que Campinas está sendo prejudicada, tá? Paradas da captação de 2, 3, 4 horas provocam uma série de problemas operacionais, não só na captação, como nas 4 estações de tratamento de água que recebem água bruta para tratamento, tá? E isso vem aumentando, né? Então, nós estamos muito preocupados com isso. A gente fez essa incursão mediante a isso, né?
E assim, a gente tem que trabalhar no sentido de melhorar a situação, né? A gente não pode pensar só em volume, mas pensar também na qualidade da nossa água, né? Proteger a nossa bacia, né? Eu queria deixar esse registro aí, ok? Ok, Luiz, como coordenação da CTMH, eu gostaria de pedir aqui, então, por favor, que vocês formalizassem esse registro e que, se possível, vocês possam nos encaminhar esse relatório com o registro fotográfico aí que você comentou, para que a gente possa encaminhar isso para os órgãos competentes, para que eles também tomem conhecimento do que está acontecendo. Acho que tem o Sinésio e o Paulo Tínio gostariam de falar. Sinésio, pois não, Sinésio? Obrigado. Então, o Rio Capivari, a água está boa, né, para tratamento, porém, a estação está parada para manutenção, né? Acreditamos que no início de fevereiro, a estação já volte a trabalhar, a produzir normalmente, tá ok? Voltar um pouquinho lá atrás, falar para o Jorge que de julho de 2021 até julho de 2022, a Capivari ficou sem tratamento por motivo de despejo industrial, né? Porque é aquele cheiro de sabão em pó, aquele odor de sabão em pó forte que a gente não conseguia tratar. Fizemos vários testes com vários produtos. Tem que registrar, né? Com certeza. E esse relatório agora, ele pediu para encaminhar... Ô, Luiz Artime, seu microfone está aberto, por favor. Ok. Então, voltando aqui, então a estação Capivari ficou sem tratamento durante 1 ano por motivo de despejo industrial, né? E era aquele cheiro, aquele odor característico de sabão em pó. Então, pela minha experiência, tratamento de água, 35 anos só nessa NASA, a gente vê que na época das chuvas tem uma prática, sim, das empresas, a gente não vai citar nome aqui, a gente pode falar que o Rio, após umas chuvas, ou na época do verão, tinha essa prática de liberar efluente para o rio, né? Então a gente não tem como aqui provar que empresa que é. Porém, constata, né, que a qualidade do rio, dependendo da época do ano, chuva, isso acontece mesmo. No caso do Rio Atibaia, né, a captação está parando lá, né, várias vezes por motivo do quê? Do aldeia baixo devido ao quê? Matéria orgânica, né? Aí é esgoto doméstico mesmo, dentro das cidades. Então a gente sabe disso também. E isso aí, pessoal, não é de hoje. O que eu estou falando aqui todo mundo tem esse conhecimento que acontece, né? Então, a gente realmente está no ponto que não dá para levar mais, né? Não dá para falar, vamos empurrar mais 1 ano, 2 anos. A gente precisava começar, como a Michele falou, desde que ele era solteiro praticamente, a coisa continua a mesma coisa, né? Então nós precisamos aí mudar esse cenário. Esse cenário não só de qualidade, como não só de quantidade, né? Como o Luiz falou, mas de qualidade também. Uma doutora vem há muito tempo falando sobre isso, né? Eu queria deixar essa palavra aí, ok? Obrigado. Obrigado, Sinésio. Obrigado, Paulo. Por favor, Paulo. Bom, Luiz, bom dia, Luiz. Luiz, é o seguinte, nós já tivemos esse problema no Ribeirão Pinheiros anteriormente, né? Você sabe que nós estamos intimamente ligados à eficiência da operação da ET de Valinhos. Eu até comentei outro dia aí, Luiz, na nossa NASA, a necessidade de mandar ofício para a CETESB, pegar no pé de Valinhos, qual é o cronograma da ET Pinheiros lá.
eles estavam com uma reforma gigante, tá? Nessa época. Como é que está isso? Isso também precisa ser acompanhado. E você falou também de lançamento de esgoto, tá? Nós temos duas situações, tá? Veja, além dos lançamentos de valinhos, que provavelmente uma parte da Inatura, é preciso ver se a gente não tem algum lançamento também na área do Samambaia, de lançamentos difusos aí, ok? Então fica aí a minha sugestão de, além de comunicar a CTMH oficialmente, comunicar a CETESB e, se for o caso, também relatar até o HM aí de Campinas, ok? Então fica a minha sugestão aí para Luiz e Sinésio aí, ok? Tá? Como ação da Sanasa. Eu acho que a Sanasa tem que marcar isso de perto. Era isso que eu queria colocar, ok? Ok, Paulo, obrigado. Nós vamos ter uma conversa aqui com o Luiz Sinésio, tem um gerente novo que está assumindo a área também, o Hermes. Sim. E aí a gente vai colocar e esperar eles encaminharem essa documentação para a gente, então, para a CTMH se debruçar sobre isso. O Massal fez várias contribuições no chat aqui, tem bastante coisa. Acho que todos vocês têm acesso ao chat. E caso vocês tenham interesse, ele colocou várias coisas aqui. E ele se colocou à disposição para, caso alguém tenha alguma dúvida, ele responder qualquer questionamento. Vamos dar continuidade aqui, já são quase 20 para as 11 já. Então vamos dar continuidade aqui e vamos para o sistema Cantareira. Então, o sistema Cantareira, na data de ontem, 16/1/24, ele estava com 70,1% da sua capacidade, operando na faixa normal. A vazão natural de afluência ao reservatório era de 28,33 metros cúbicos por segundo. A transposição do Paraíba do Sul está em zero, está parada, ela não foi acionada no ano passado devido às chuvas que nós tivemos aí, e esse ano ela ainda está zerada também. Nós temos aí a vazão ajusante do sistema Cantareira, ela está 6,75, fruto do último comunicado emitido pelo DE, só lembrando que a partir de 1º de dezembro até 29 de maio, quem faz a gestão do sistema Cantareira é o DE e a ANA. E segundo o último comunicado deles emitido, comunicado número 2, de 12/1/24, está sendo descarregado pelo Jaguari 0,25 metros cúbicos por segundo, no Cachoeira 2 metros cúbicos por segundo e no Atibainha 4,5 metros cúbicos por segundo. Para São Paulo, lá na elevatória de Santa Inês, está sendo descarregado 29,17, eles estão abaixo ainda do que eles poderiam, e o sistema integrado da região metropolitana de São Paulo, na data de ontem, que estava com a reservação de 68,8% da sua capacidade, só para fazer um parênteses com o ano passado a gente estava com 57,5%. E o sistema Cantareira, na mesma data do ano passado, ele estava com a sua capacidade de reservação aí em 48,5%. Nós tivemos chuvas bastante acentuadas aí, outubro e novembro, e aí, como já foi comentado aqui, até pelo Chicão, pelo Jorge falou, dezembro e janeiro ainda a gente não teve os volumes de chuva que eram aguardados. Eu não sei se o pessoal da Sabesp, Rodrigo, Rafael, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre isso? Sobre a situação do Cantareira, alguma coisa? Alguma contribuição? Não, da minha parte não, acho que você falou resumidamente aí tudo, situação bastante confortável, apesar de
pouca chuva aí nos últimos dias, né, mas a situação ainda bastante confortável. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Bom, dando sequência aqui então, só trazer o gráfico que a gente costuma apresentar para vocês aí do CEMADEM, onde a gente tem aí mais uma perspectiva de futuro, né? Então, do que eles costumam fazer, das projeções que eles fazem, um histórico e a questão da simulação do sistema Cantareira. Eles têm a previsão que foi feita entre 3 e 12 de janeiro, com as projeções até 31 de março de 24. Aí a gente tem em janeiro a reservação na data onde foi feita essa simulação, o sistema Cantareira estava com 72% da sua capacidade, e aí eles colocam várias situações. Se chover dentro da média, 25% acima da média, 25% abaixo da média, se chover conforme foi observado nos anos de 22, 23, então aí a gente tem várias projeções, né, para o sistema Cantareira, sendo que se chover 25% acima da média registrada que a gente tem, e eu acho que agora para janeiro seriam 267 milímetros, a gente está com 90 e pouco por enquanto, estamos aí no dia 17, o Cantareira passaria de 100% da sua capacidade. Se chover na média, ele chegaria a 88% da sua capacidade de reservação. Se fosse registrado o que foi registrado em 22, 23, 82%. Se chovesse 25% abaixo da média, a reservação do sistema Cantareira ficaria em 73%. Se chovesse no cenário crítico, ficaria em 66%, e se chovesse 50% abaixo da média registrada, o Cantareira chegaria lá no final de março com 62% da sua capacidade. Isso aí é um cenário que o CEMADEM faz para que a gente tenha um parâmetro e um entendimento de futuro das condições que a reservação do sistema Cantareira possa chegar, dependendo das chuvas registradas aí. Bom, agora aqui a nossa parte eu acho que a gente termina e passa para o pessoal do DAE, da sala de situação. Não sei se, eu acho que provavelmente vai ser o Rafael que vai fazer hoje. Rafael, por favor, apresentação, dados de chuvas do mês de dezembro de 23 e as perspectivas para os próximos meses. Por favor, Rafael, fica à vontade. Eu vou parar minha apresentação aqui. Ok, obrigado, Felipe. Vou compartilhar aqui.